Vamos falar sobre posições do depósito. Então, antes de mais nada, você precisa mapear o teu depósito, né? Tendo uma noção aqui como que vai ficar a configuração desse depósito. Por exemplo, tem as ruas, prateleiras, níveis, posições dentro dos níveis. Então, tendo esse mapeamento, agora é hora de configurar isso dentro do SAP Business One. Para isso, existem algumas etapas aqui a serem configuradas, né, para que você possa estar utilizando as posições do estoque. A primeira delas é definir quantos níveis o teu depósito tem. Isso fica aqui em administração, definição, estoque, posições no depósito, ativar o campo da posição do depósito. O Business One permite 4 níveis de depósito. Eu fiz um exemplo aqui, coloquei que o meu primeiro subnível é a prateleira, o segundo é a coluna, a posição, e não vou utilizar o quarto nível. Mas você pode estar utilizando 4 níveis. Essa é a primeira configuração. Depois disso, a gente precisa definir os códigos dos subníveis, né? Então aqui para a prateleira, qual que vai ser a minha codificação? Então eu vou chamar de prateleira 01, prateleira 02, até a prateleira 10. Eu posso vir aqui cadastrar ela manualmente, atualizar, né? Também posso cadastrar os demais subníveis, então a coluna eu vou chamar de A, B, C até H. E a posição dentro das colunas, vou chamar de 1, 2, 3. Então, no caso, eu tenho 3 posições dentro da minha coluna que está dentro da prateleira. Além de poder vir aqui e cadastrar o código desse subnível manualmente, clicando no botão Gerenciar códigos de subníveis, ou aqui no menu do depósito ainda, Administração do código de subnível, você pode fazer isso de forma automática. Então, ele dá algumas funções aqui, tais como gerar, atualizar ou eliminar. Então, se você quer gerar um número maior aqui de prateleiras, por exemplo, você pode dizer aqui que a prateleira, eu vou pegar aqui um campo numérico, ela vai ser da 12 até a 15. Eu vou clicar aqui em OK, ele vai abrir uma prévia e eu posso gerar. A partir do momento que eu gero esse subnível, ele já está atualizado aqui. Então, é uma forma fácil de gerar esses subníveis, através da administração do código de subnível. Depois dos subníveis ativados e criados, a gente precisa ativar a posição no depósito. Então, aqui na aba Estoque, na configuração Administração, Definições, Estoque e Depósitos, eu vou identificar aqui qual depósito eu vou ter essas localizações. Então, nesse caso aqui, eu vou acessar o depósito de almoxerifado. Preciso ativar essa posição no estoque. Aqui eu já ativei, então eu não posso desabilitar mais, ele está dando essa mensagem. Quando eu ativo as posições do depósito, abre uma segunda aba. Nessa segunda aba eu já tenho algumas configurações, tais como ele já me diz quantas posições eu tenho cadastrado dentro desse depósito, tenho qual é a posição padrão desse depósito, eu posso forçar aqui o recebimento sempre nessa posição padrão do depósito, tem algumas seleções aqui na hora de emitir, por exemplo, lista de picking, você quer que essa forma automática ela aconteça como? Pelo código da posição, pelo FIFO, ele traz algumas opções aqui de seleção. Também umas formas automáticas de recebimento. Você quer que quando receber um material ele caia na posição padrão do depósito, na última posição do depósito que você recebeu o item. Então ele traz aqui algumas funções no recebimento para automatizar o teu recebimento. Você pode configurar aqui para que não receba além da quantidade máxima e do peso máximo de cada posição, pode bloquear isso aqui no depósito. Então, depois que você habilita os subníveis, cria os subníveis, vem aqui e ativa as posições no depósito, você precisa criar as posições dentro do depósito.
Isso fica aqui no menu estoque, posições no depósito, cadastro da posição no depósito. Então, o que eu vou definir? Qual que é o depósito que eu quero criar a localização? Qual é o número da prateleira? Por exemplo, prateleira 15. Qual que é a coluna? Coluna A. Qual que é a posição? Posição 1. Então, ele já formou um código da minha posição. Depósito, prateleira, coluna e posição. Aqui eu tenho algumas configurações que eu posso fazer. Posso inativar essa posição. Posso dizer que ela é a posição do meu recebimento. Posso dar uma descrição para ela. Depósito, posição de qualidade, posição de contagem. Posso definir uma descrição para ela. Posso definir quantidade mínima e máxima, peso máximo dessa posição. Posso fazer algumas restrições. A restrição aqui ela funciona assim. Restrição do item. Se eu colocar um item específico, somente esse produto poderá ser armazenado nessa posição. Posso colocar por grupo de itens. Então, ele traz algumas opções aqui para trazer uma restrição nessa posição. Além disso, aqui eu criar uma única posição, eu posso clicar no botão gerenciar posições no depósito, ou através do menu gerenciamento da posição do depósito, eu posso criar essa posição, mas de forma automática. Então, gerar, atualizar ou eliminar posições. No caso, eu posso selecionar o depósito que eu quero por faixa. Vou selecionar aqui, vou selecionar uma determinada prateleira, qual que é a coluna que eu quero criar, qual é a posição, tudo por faixa. E já defino as configurações aqui delas. Depois que nesse caso aqui eu vou gerar. Então depois que eu configurei, eu clico no botão OK, ele vai dar um resumo de todas as posições que serão criadas, eu clico em gerar. Então terminou. Se eu olhar aqui o cadastro da posição, então eu vou consultar aqui do depósito de 03, prateleira 12. O que temos aqui? Todas aquelas que eu cadastrei. Então já está cadastrado. Depois de cadastrar essas posições, você pode atribuir ao cadastro do item uma posição padrão. Então, para esse determinado produto, na aba estoque, aqui no depósito do almoxerifado, eu tenho a posição padrão. Eu tenho a primeira posição no depósito. Então, quando eu fizer um recebimento, uma entrada desse produto, ele vai mostrar aqui qual foi a primeira posição utilizada, como mantendo um histórico, e eu tenho esse campo aqui, que é a posição padrão do item. Se lá nas minhas configurações eu tiver configurado que as entradas acontecerão na posição padrão do depósito para esse item, isso de fato vai acontecer. Quando eu ativo as posições no depósito, todas as transações agora eu preciso informar em qual posição ela está acontecendo. Por exemplo, estou fazendo uma entrada aqui de mercadorias no depósito do almoxerifado. Ele já habilitou esse campo aqui, a alocação da posição no depósito. Então, se eu colocar aqui 50 peças, eu posso dizer que nessa posição está indo 20, nessa outra posição está indo 20, e aqui ele vai te mostrando, ainda falta 10 para você alocar em alguma determinada posição. Então, aloquei o restante. Aqui, ou seja, as 50 peças que vão entrar nessas devidas posições. Então, todo documento, seja ele nota fiscal de entrada, recebimento de mercadorias, entrada de produto acabado, todas essas transações você precisa informar qual é a posição que está entrando esse produto. E assim como na saída. Quando você faz uma saída de mercadoria, saída de material, você precisa dizer de qual depósito e posição você está tirando aquele determinado produto. Então aqui, para esses produtos, uma quantidade X, eu vou retirar de qual posição do estoque. Então ele já me traz aqui quais são
as posições e as quantidades, e eu posso escolher aqui, eu quero alocar por FIFO. Então ele já selecionou 50 peças aqui pelo FIFO, conforme as posições do meu depósito. Para finalizar esse tópico de posições, existem alguns relatórios que nos facilitam esse controle pela posição do estoque. Então aqui em estoque, relatórios de estoque, eu tenho a lista de posição, né, onde eu posso fazer filtros aqui pelo depósito, subníveis, atributos. Então eu vou filtrar aqui geral. O que eu tenho? Ele me traz a posição no depósito e a quantidade de itens que está aqui dentro, né? Então eu tenho 7 produtos diferentes, dando uma quantidade X. Se eu clico na flechinha, ele vai me mostrar aqui uma posição hierárquica, então que é o depósito, prateleira, coluna, posição, quais produtos estão armazenados nessa posição e as suas devidas quantidades que compõem a quantidade total. Por aqui mesmo eu já posso fazer uma transferência de estoque, já posso reabastecer posição. Além disso, existe a lista de conteúdo de posição no depósito. Tenho várias formas de filtrar aqui também. Quando eu rodo esse relatório, ele traz aquela segunda visão que nós tínhamos visto. Então aqui eu consigo ver qual depósito, prateleira, coluna e posição, quais itens tem lá dentro e as suas devidas quantidades. Eu posso mudar essa visão, trazendo, por exemplo, o item depois do depósito. Então eu quero saber quais produtos estão depois do depósito. A melhor é sempre deixar depois do último subnível para você ter essa visão aqui. Então, sobre o depósito 03, prateleira e coluna tal na posição tal tem esses produtos, na posição B eu tenho esses produtos, na posição C eu tenho esses produtos. Você consegue ter toda essa visão aí. Sobre posições de depósito, é isso.